Durante o verão de 2011, eu e minha equipe tivemos o nobre desafio de realizar um documentário sobre o polêmico cineasta Ursus Guilden, o conhecido cineasta do amor, ou para alguns, o príncipe do isopor. Por meses caímos no árduo processo de pesquisa da vida e obra desse cineasta. Por razões financeiras, não foi possível encontrar com Ursus para realizar as entrevistas necessárias para o documentário. Porém, durante esse processo, tivemos a grata satisfação de conhecer um personagem extremamente interessante. Em uma pensão barata, nos deparamos com um jovem que dizia ser a reencarnação de Ursus Guilden. Chegamos à conclusão de que este homem era sim um personagem complexo e digno de um documentário, não pela sua história ou por seus feitos, mas pelo seu jeitinho carinhoso de olhar para a gente. Em nenhum momento travamos uma disputa moral, questionando ou julgando sua identidade. Apenas contemplamos a sua existência. Infelizmente, as cenas que seguem não são apenas um registro, mas uma espécie de testamento em audiovisual desse jovem. Estamos aqui na frente da casa do reencarnação do Ursus. Simplesmente a gente já ligou pra ele e tá esperando algum contato. Ele tá meio demorando pra atender, só vamos bater na janela aqui pra ver se responde. Só um pouquinho, só. Ô mãe! Passa aí! Podemos entrar? Agora vai saber junto isso. Por que você é chamado de cineasta do amor? Então, acho que primeiro devido à grande dose de amor que transborda do meu coração, meus dedos, meus olhos, meu nariz e meus poros. Todo o meu corpo é dotado de doses tão fortes de amor pulsante que às vezes eu acho que realmente não vou conseguir suportar tanta vontade de amar. Minhas células estão unidas a um êxtase que nem Jesus algum dia jamais sentiu. Sou mais poderoso e amante que Jesus. Todo esse amor em ponto de ebulição se reflete em tudo que filmo, toco, desenho e destruo. Mesmo os becos mais imundos pareceram-me naquele momento cheios de vida e beleza. Aprendi uma importante lição, a importância do amor. Que inevitavelmente acaba se refletindo na temática das obras que sempre giram em torno do enorme amor que sinto por mim mesmo e que os personagens sentem entre si. Por mais que eu tente escrever em parceria com outras pessoas e filmar documentários, pornôs, dramas psicológicos ou todo que tipo de coisas variadas, o tema central acaba sempre sendo o amor. Ursus, quando você descobriu que era a reencarnação? Foi num dia mais ou menos assim. Então, tava aqui há 2 dias atrás vendo esse filme e descobri qual era a reencarnação do Ursus. Qual o filme? Mamilos em Chamas. Aquela bofetada me fez perceber que a expressão do amor não tem limites. Que mão forte, que dedos grossos, que unhas bem feitas, que momento mágico de romance e amor surgido de toda aquela violência. Sentia aquela conexão, né? Aquela conexão de amor. Aquela coisa pulsante, penetrando nas minhas unhas e chegando até onde tem que chegar, né? No coração. Foi isso que eu senti. E depois desse dia você... Reencarnação. Senti que eu era a reencarnação do Ursus, né? Porque aquele filme só eu poderia ter feito. Outra pessoa não faria. E eu mesmo senti que eu tinha feito aquele filme. Então se eu não tinha feito, foi outra pessoa
que na verdade era eu. Eu é a sua reencarnação. Gursus, você faz suas próprias capinhas dos seus DVDs, dos seus filmes? Faço. Você costuma desenhar com essa ferramenta e desenha à mão também? A mão e com o pente também. A única coisa que eu não gosto do pente é porque se deixar, olha aqui, eu vou deixar aqui, por exemplo, um espacinho aberto. Vou deixar um espaço aberto aqui, né? E se eu pintar, vai vazar tudo. Agora não, mas se eu fazer... quer ver, eu vou deixar um espaço aberto aqui. E eu vou pintar. Se eu pintar isso aqui, ele vai ultrapassar ali. Tá dialogando diretamente com o seu filho, Sim. Você descobriu que sabia desenhar no Paint igual ao Gursus? Ou você, depois que descobriu que era encarnação, aprendeu a desenhar? Depois. Foi após a descoberta. Antes disso eu não sabia quem eu era direito. Era apenas uma partícula, uma molécula no espaço. Gursus, você gosta de ser chamado de Gursus Encarnação? Gursgildner. Que animalzinho está sentado no seu colo, hein? Uma galinha. Uma galinha que tem uma história, inclusive, bem triste, uma história bem peculiar. Porque eu estava andando pelas ruas de Joinville e acabei encontrando ela dentro de uma caixa de sapato infantil, com as duas patinhas quebradas e o bico rachado. Levei para casa, alimentei e simplesmente brotou a pata novamente. A pata brotou novamente. Foi um milagre, eu acho que do amor. Foi isso. Só pode ter sido. Outra coisa não pode ter acontecido. Além da galinha, quais outros animais você tem interesse? O pincher e o gato. Esses dois principalmente. Pincher principalmente por causa do olhar dele, que aquele olhar, meu amigo, parece um... Sabe como um mendigo pede R$1 pra comprar apenas uma pedrinha de crack? Esse é o olhar do Pincher pedindo amor, clamando por um pouquinho de atenção. Gursus, essa galinha parece um porquinho da Índia. Mas é porque ela... nasceu com mutação, né? Eu sou o monstro Vigorelli! Estou aqui para mostrar a vocês a praia mais poluída do mundo! Joinville é uma cidade muito tóxica e fez ela nascer com um pouquinho de mutação que faz ela ficar parecido com um roedor, mas é uma galinha, com certeza. Pode ver aqui os bagos dignos de uma galinha. Toda galinha tem esse bago lindo. E o bico. Você pode ver o bico aí. Ela tá meio quietinha, só que ela não dá o ar da graça. Não, é só fazer assim, ó. É só uma gatinha. Ursos. Ursos? Opa, desculpa incomodar. A gente tem que continuar. Não, tranquilo, eu tô aqui dentro da minha caixinha de papelão. Papelão é outra coisa que eu adoro. Eu amo papelão, sabe? A paixão vem através dos filmes do George Cuchar. Eu uso papelão nos shows legais. Não amo mais que o isopor, mas é lindo. Papelão é lindo. Dentro dessa caixa aqui, eu me sinto como um feto prestes a ser abortado. Fetinho dentro da placenta. É lindo aqui. É um lugar de refúgio. Ursos, recentemente você pôde entrevistar o Serginho Malandro, esse ícone nacional. Como foi essa experiência? Correu um pouco de nervosismo, né? E em algum momento constrangedor um pouco.
Parece o filho do Pedro de Lara. Eu juro por Deus, meu irmão. Olha aqui, ó. Bota a cara dele aqui. Agora mostra depois a foto do Pedro de Lara do lado. Você não sente uma espécie de ciúminho, assim, dele, de ao mesmo tempo ter entrevistado esse ícone nacional, que é o Serginho Malandro, mas por outro lado, foi outro Gurso que você entrevistou. Como você se sente em relação a isso? Que a gente ao mesmo tempo tá lá, sabe? É uma conexão incrível. Eu tô lá. É difícil entender, mas eu tô lá. Sabe? Porque isso é uma questão que a gente tem uma dúvida, por uma questão física, química, biológica. Porque você é uma reencarnação que, diferente de outras reencarnações que andam por aí, reencarnou de uma pessoa que está viva ainda. Você não é mais próximo de um sósia ou de uma imitação do Gurso? Então, a gente não deve, né, levar em consideração essas leis químicas aí, que não sei quem foi que inventou, eu não sei o nome desse cara aí que inventou essas leis aí, mas dá pra cortar essa cena aí, porque, assim, não cabe ao documentário, eu acho, essa pergunta. O documentário é sobre o Gurso, o que ele faz? Ele vai perguntar sobre reencarnação, eu sou a reencarnação dele, mas como é que eu pergunto isso aí? Eu vou tomar uma água. A ideia era formar uma banda onde nenhum membro soubesse tocar. Tipo, tocar só o que tivesse vontade de tocar na hora, mesmo sem ter a mínima ideia de acorde ou qualquer coisa parecida. Eu uso a câmera como instrumento musical. Posso improvisar, posso fazer tudo. Tudo muito bonito e maravilhoso. Gursos, esses bichinhos de pelúcia do teu lado aí, tem alguma coisa a ver com o filme Mamilos em Chamas? Apresentar umas amigas aí, cara. Essa aqui é a Natasha, essa aqui é a Xana, essa vagabunda aqui é a Gata. Tem sim. São réplicas fiéis dos personagens do filme Mamilos em Chamas, né? Eu chamo esse bichinho de pelúcia de Toy Art, brinquedos de arte. Legal. Falando em animaizinhos, pode falar um pouco sobre o filme Nosferatu, que ganhou o prêmio até no Cine Esquema Novo, 2004? O Nosferatu é um filme com o meu Pinter, né? Ganhou o prêmio de melhor aproveitamento de orçamento, né? O orçamento em questão foi 0. E eu vou falar um pouco sobre o filme agora. Foi minha primeira experiência com montagem de filmes, usando o laboratório da faculdade de forma semi-clandestina. Eu vou usar esse saco, essa arma aqui, ó. Daí tu pode falar tudo que tu quiser pra mim, tá, meu bem? Fiz o filme para aprender a editar. Tem uma filmagem no meio que é um plano sequência filmado uns 2 anos antes. Foi tudo improvisado, sem roteiro, sem nada. Como o som dos diálogos é uma merda, também aprendi a legendar. Fica no teu lugar! Desculpa, doutor. E para de ler esse papel e fala o que tu tá sentindo! Eu tô sentindo medo. Não tem que sentir medo aqui, tu tá num ambiente amigável! E na época, nem se gravava no DVD. Soltei a versão final em VHS. Vou mostrar aqui é uma aparição do Gurso na revista Mad número 16, com o pseudônimo de Adolfunho. Mostra aqui, vou ver se consegue mostrar. Uma das coisas que
que me fez acreditar ainda mais que eu era a reencarnação do urso foi um gosto em comum que eu vou mostrar agora pra vocês. Vocês vão poder ver que é uma coisa que muita gente não entende. Por que desse gosto peculiar? Se quiser tirar foto, pode tirar também, porque é um dos gostos em comum que eu fiz ainda acreditar ainda mais que era o urso. Isopor, quebra os isopor no meio. Isso, quebra. Vai, quebra mais, quebra mais. Mas é o seu coisa. Eu gosto dele. Dá até vontade de morder, tão bom que é. Gursos, seus filmes acabam por tratar de temas fortes, gerando uma reação no público, que muitos odeiam seus filmes, acabam achando eles vulgares. Sodomia, podolatria, estupro, sadomasoquismo, closes de genitália, orgias, rodinhas de punheta, gosto facial. O que você tem a dizer sobre essas pessoas e por que você acha que elas reagem assim aos seus filmes? Então, elas reagem assim porque falta amor no coração, né? Falta amor. Elas não entendem o sarcasmo, elas levam tudo ao pé da letra, sabe? É incrível isso. Principalmente religiosos, pessoalzinho da faculdade, eles são... E como que você aprendeu a fazer os filmes? Uhum. Aprendi sozinho. Vendo filme e fazendo filme. Assim como aprendi a desenhar, a tocar também, sem escola. O que você acha então das escolas de cinema? Pessoas como a gente que quer fazer cinema e aprender cinema nas faculdades? Eu acho que qualquer um pode fazer filme, entendeu? Um curso de cinema não vai te ensinar a ter ideias, mas pode te ajudar a jogar dinheiro fora e se tornar um puxa-saco do Estado e aspirante a figurante da Malhação. Pode te ensinar a achar que o futuro é ser diretor de novela da Globo e que filme bom é filme com a grana do Estado. Então o que você acha da gente? Mas você não respondeu a minha pergunta. Não me interrompe, porra! Não me interrompe quando um fala, todo o resto escuta, cacete! Repórter retardado! Eu tô explicando aqui por que eu não tô lançando as coisas, em vez de estudante de cinema burro, medíocre, me interromper! Deixa eu falar! Eu vou chegar no ponto, merda! Que absurdo! Que absurdo! Calamidade! Que vergonhice! Todo estudante de cinema! Maldito! Vai deixar eu falar ou não vai, porra? Isso é um monte de merda, né? Cocô, assim como seus amiguinhos. Só vou juntar aqui porque senão minha mãe depois briga comigo, daí é foda. Beleza aí. Já tá puta já que vocês já fumaram. Gursos, já teve algum contato com Gursos? Tive sim um contato aí, a gente costuma trocar correspondências, né? Até inclusive, vou aproveitar a oportunidade, porque ele me mandou uma meia esse tempo aí. Vou até mostrar pra vocês agora, eu tava guardando esse momento pra mostrar essa meia. A meia é bem bonitinha. Olha só, pode focalizar aqui. Tem ali o detalhe ali, ó, do dedo, ele deve ter uma unha bem grande pra fazer um furo desse. E todo trabalhado na lama ali. Uma meia bem bonitinha. Inclusive, eu acho que eu vou até aproveitar esse momento para lavar. Acho que é o momento propício, né? Já tá, a equipe de filmagem está aqui, eu acho que nada mais certo do que gravar esse momento. Acho que até pode acompanhar, né? A cena a seguir tratava-se apenas do registro de Gursos lavando uma meia. Por alguma razão que não entendemos, nossa câmera apresentou uma falha técnica. Ela não registrou as imagens do momento que seria corriqueiro. Apenas gravou o áudio. Primeiro ligar ali, eu não sei como liga, mas vou jogar aqui. Vou jogar aqui, né? Acho que vou apertar esse botão aqui que é pra ligar a máquina. Não costumo lavar minhas roupas, mas acho que agora vai dar, né? Não sei.
episódio é trágico. Registra o barulho de uma explosão. Após o barulho, a câmera volta a registrar. Magicamente. O que vemos é um glóbulo verdinho com pequenos olhos, queimando rapidamente. Logo deduzimos que a reencarnação se reduzira a esta partícula carbonizada. A reencarnação está morta. Não sabemos ao certo a causa. Acidente de trabalho, combustão espontânea ou assassinato. Sem cair em acusações, o fato é que Gursus reencarnação se tornou pó e a meia continuou intacta. Um documentário que tem o objetivo de acompanhar a vida de um personagem jamais deslumbra registrar também a morte do mesmo. Essa experiência nos marcou profundamente. As imagens ficam e nos fazem chorar. Talvez o mundo não estivesse preparado para duas personificações de Gursus Güldner, e a natureza tratou, de forma trágica, de eliminar uma delas, talvez a mais frágil delas. Como consolação, o Gursus Güldner continua vivo e pulsante, nos proporcionando muito amor através de sua obra, e o outro permanece apenas em nossos corações.